Deus está mais interessado no seu conforto ou no seu crescimento? Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Quem é a nossa fé? Jesus! Jesus Cristo. Passado uma semana, né, do nosso vídeo, que deveria ter subido no sábado passado, mas nos perdoem pelo atraso. Estamos aqui postando um vídeo que, como todos os vídeos a gente fala, o tema de hoje é para fazer você refletir. Deus está mais interessado no seu conforto ou no seu crescimento? O que você acha? Baseado nas situações que você tem passado depois que você aceitou Jesus, que você se converteu, que você vive uma vida com Cristo. Você acha que Ele está mais preocupado com o quê? Bom, baseado no meu testemunho, eu posso dizer que o nosso Deus não é um Deus que nos deixa confortável. Eu mesma, esses dias, estava pensando sobre isso. Estava ali nos meus momentos com o Senhor e refletindo. Principalmente na minha área profissional. O Senhor nunca mais me deixou no conforto. Eu passei 10 anos num conforto maravilhoso, no mesmo lugar. Eu sempre dizia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu queria estar ali, eu não queria avançar nada que me doesse ou me fizesse crescer mais, porque a estabilidade estava sendo muito boa para mim. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor, Ele só movimentou. Ele movimentou tudo. Eu digo para você que até hoje eu tenho visto cada vez mais desafios da parte de Deus na minha vida. Quando eu acho que eu vou estabilizar, o Senhor vem com uma proposta nova e todo o tempo a minha vida tem mudado. E por que eu vejo isso? Que eu vejo que nesse movimento, Deus ele nos alimenta, porque a gente cria uma dependência muito maior dele do que quando você está muito confortável, né? Por exemplo, você está no emprego que você quer, você conquistou aquilo. Claro, você vai ter que se empenhar ali para desenvolver ainda mais aquilo que você, né, aquilo que foi confiado a você, porque a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas sempre muito bem, mas também vai chegar uma hora que você fala, ok, já consegui o que eu queria, já estou na meta que eu precisava, você descansa e você esquece de quem é nessa história. Então eu vejo que nesse movimento Deus não vai dar conforto o tempo todo pra gente, não. Ele pode dar uma pausa para você respirar, mas Ele vai te dar desafios. Os desafios nos movem, né? Os desafios, eles nos movem. Então, eu não acho que Deus vai deixar a gente sempre numa zona de conforto. Eu acho que Deus vai sempre colocar desafios pra gente confiar mais nele, pra gente avançar mais com Ele. E, consequentemente, você, nesse movimento todo, você como pessoa cresce. Porque você tá gerando experiência, né? Pra você, pra tua família, pros seus amigos, pras pessoas que estão ao teu redor. Então eu acho que o nosso Deus não é um Deus de conforto. Eu, quando leio a Bíblia a gente ouve sobre Jesus, você pouquíssimas vezes vê Jesus falando que estava descansando. Óbvio, ele tinha o tempo de descanso dele. Sim. Por diversas vezes você consegue ler isso. Mas não era um estado, era um momento. Né? Jesus descansou, Jesus dormiu, e ele estava sempre de uma cidade para outra. Ele estava sempre. Então, Jesus foi um ser em movimento, né? E ele é o nosso exemplo, né? Se a gente for pensar, ele não tinha uma casa fixa, né? Não, essa casa bonitinha. Não, ele dormia nas barracas, ele dormia ao relento, ele dormia... Então, por quê? Para nos mostrar que é movimento, que a gente não pode estagnar. E quando a gente fica no conforto, a gente deixa de buscar o Senhor. Muitas vezes. A gente deixa, porque tá tudo bem. Até tem um ditado, né, que rola que se você é crente e tá tudo bem, você não tá sendo crente certo, não. Tem algo errado aí.
Porque a gente tá sempre em guerra. Tá sempre em guerra. E muitas vezes é nesse desconforto que o Senhor vai nos fazer crescer, como a Luana acabou de falar, mas é ali em que Ele vai nos mostrar que nós somos dependentes dEle, nós precisamos crer nele, e nós somos forjados para viver aquilo de maior que o Senhor tem. Parece que é loucura quando a gente fala assim, né? Mas se a gente for pensar assim, ó, Deus sempre tem algo muito melhor e maior para as nossas vidas. Sempre. Né? Não tô falando só de bens materiais, tá? Esse é o de menos. Mas Ele sempre tem algo maior para nós. Mas como é que Ele vai nos dar algo maior se nós continuamos tendo atitudes de crianças? Atitudes pequenas. Ou você deu um exemplo esses dias, né? A empresa do seu esposo está crescendo. Ele não pode mais pensar como o empresário da empresa pequena. Ele tem que pensar agora e agir como empresário de uma empresa grande, que vai expandir, que estão vindo pessoas novas. Eu penso que é a mesma coisa como você colocou, né? Como que você quer crescer espiritualmente se você não quer sair do conforto que você tá? Eu quero ter mais intimidade com Deus, mas eu não quero orar de madrugada. Aí não dá. Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ter tempo com Deus, eu quero só viver minha vida normal e querer que Deus apareça e fale comigo assim, ó, não vai ser assim. Não. Deus, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus de intimidade. Ou você que é filha, né? Tem teu pai presente ou tua mãe presente. Independente da idade que você tenha, você só busca eles quando você quer alguma coisa? Tu nunca pergunta se tá tudo bem, se tá, né, precisa de algo, nunca vai visitar porque você ama. Tu só entra em contato porque... não, preciso, mãe, faz um pão que eu tô passando buscar. Pai, me empresta aí um dinheiro. É só na necessidade? Não tem relacionamento? Porque é isso que a gente faz com Deus muitas vezes. Ou com uma amizade, né? Não, eu só chamo a Luana quando eu preciso dela. Não é o que acontece. Fora isso, né? Mas por quê? Porque a gente se acostuma com Deus, que é um pai muito bom para nós. E muitas vezes Ele vai nos proporcionar coisas, muitas vezes, se não todas, que nós não merecemos. Então a gente acostuma com o pai que nos dá. Mas a gente não nos acostuma com o pai que nos tira. E que corrige. Porque você é mãe, Rayara, eu sou mãe. Eu penso assim, ó, por exemplo, vou abrir pra vocês aqui. Eu tenho uma filha de 12 anos, como todo mundo já sabe, e a gente tem regras. E uma das regras é, você pode usar o celular? Pode, até porque hoje em dia eu me sinto mais segura em dar um celular pra ela. Quando ela não está junto de nós, a gente tem a comunicação pra ligar pra ela e tudo mais, né? Então, é um conforto, sim, e também uma segurança. Só que ela tem um limite, você pode usar tanto tempo por dia. E em raras exceções você pode usar um pouco mais de tempo quando tá com seus amigos, fazendo alguma atividade, ok. Tirando isso, é tanto tempo por dia. Quando ela não cumpre isso, eu tiro o celular dela e digo, por você não ter obedecido e você não ter percebido que você errou, você vai perder aquilo que você tem. É um movimento fácil? Não é, porque demora muito para eles entenderem essa responsabilidade. Mas nós estamos falando de nós como adultos. Então, muitas vezes, Deus vai falar para você assim, eu vou tirar você no tempo desse lugar, porque eu preciso amadurecer você. Você não tá madura ainda. E fruta verde não é boa, né? Não é boa. E nós, quanto pais, a gente corrige os filhos. Sim. Eu espero que você esteja do outro lado, da sua maneira, dentro da sua realidade quanto família, você faça isso com seus filhos. A gente precisa colocar limites e dizer até aqui você pode ir, daqui pra frente há consequências. E até com Deus é a mesma coisa, tá na palavra, né? A palavra, ela é toda, ela nos mostra tudo o que Deus é, mas ela também nos mostra os limites que nós temos que seguir, não é? Até porque na correção, né, como tu comentou ali da tua filha mais velha, mas em qualquer situação, se você vê que teu filho tá entrando numa situação de perigo, você vai deixar? Você não vai intervir? Ou numa situação que, por exemplo, há um excesso de telas, um excesso de alimentação, um excesso de algo que você sabe que vai trazer um prejuízo para ele, né, para ele, para ela, você não vai intervir? Não, porque você sabe que se tiver um excesso de alimento, se tiver um excesso de tela, se tiver, né, vai ter uma consequência lá na frente. E Deus também sabe, Deus também vê. Ele vê todo o resto da nossa vida, né? A gente não.
Então ele sabe que se ele me deixar numa situação de conforto em X situação, lá na frente, talvez agora não, mas lá na frente eu vou me perder. Lá na frente não vai dar bom. E lá na frente, às vezes, o conforto pode ser onde ele te perca. Você estar naquele conforto tão maravilhoso, você não precisa de mais nada, você não precisa buscar a presença de Deus para pedir que resolva aquela situação, ou que ele interfira naquele... Ali já é o conforto, então ele sabe que ele vai te perder. Então, e para dizer que isso que a gente está falando é bíblico, né? Não é algo inventado da nossa mente, eu vou ler para vocês. Hebreus 12, 11. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto da justiça e paz para todos aqueles que, por ela, foram disciplinados. Alguma correção? O início diz alguma correção? Toda correção. Ah, toda correção. Toda. Existe propósito em todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Mesmo que nós não consigamos entender no momento em que a gente passa. E uma coisa que a gente nunca quer. O que a gente nunca quer? Ser corrigido. Até eu brinquei com a Rayara essa semana, eu mandei pra ela um videozinho, eu achei muito bom. Uma menina fez assim, era da... Deus corrigindo eu e a minha amiga no culto, daí as duas bem sérias, depois chorando no final, assim. Porque é isso, que bom, que privilégio você ir num culto e que Deus usa aquela pessoa ali que Ele escolheu para falar com você e dizer, você precisa largar a mão de ser grosso com os outros. Você precisa largar a mão de ter mágoa das pessoas. Você precisa se corrigir. Peça perdão pro seu próximo, pra pessoa que sei lá, acabou tendo um desentendimento. Ou então, cuide dos seus filhos com mais qualidade. Olhe pro seu marido. Sabe? Então, essas correções, muitas vezes a gente foge delas. E como a gente foge? Foge. Mas a palavra fala em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler mais um trechinho, mas depois eu quero falar especialmente sobre esse versículo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Temos que ser mais parecidos com Jesus, né? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós somos chamados, justificados e glorificados no Senhor. Só que antes disso, o que fala aqui, ó? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, independente do que acontecer na minha vida, aos nossos olhos pode ser bom ou ruim, elas estão cooperando de alguma forma Pro meu crescimento. Só que a gente quer só a cereja do bolo. A gente quer só a janelinha do avião. Mas às vezes é na poltrona do lado que o Senhor vai falar com você. E às vezes a gente não quer estar nesse lugar, né? A gente quer escolher. Exato, porque a gente tem, sabe o que dentro da gente? O costume de tirar de Deus a soberania. Nossa. Nós muitas vezes queremos ser as pessoas que sabemos tudo, que dirige tudo, que tem que ser do nosso jeito. E a gente esquece que não é do nosso jeito, que nós não sabemos tudo, mas que há um ser, que é esse ser que a gente ama, adora e se entregou a Ele, que é ao Deus Altíssimo. É Ele que é soberano nas nossas vidas, né? Olha só, na sequência, em Romanos 8:31, nada nos separa do amor de Deus. E aí vem algo que complementa exatamente o que você falou, ó. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse versículo é muito usado, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos entender o contexto dele. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava onde? Na prisão. Na prisão. Ele quer dizer para nós aqui que, independente do que a gente vai passar,
No Senhor, com o Senhor, nós teremos o êxito, quando assim for da vontade do Senhor, mas Ele nos ajuda a suportar tudo o que nós passamos. Então, quando a gente lê aqui, né, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será que Ele vai nos abandonar na primeira situação difícil que a gente tiver? Não. Só que nós precisamos entender que Ele vai estar conosco, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não posso amar a Deus só quando eu quero, só quando me convém. Amar a Deus não é uma condição. Não é uma barganha, não é uma condição. Você escolhe apesar de. Como Deus escolheu nos amar, apesar de todos os nossos pecados. Quando você casou, você não estava escolhendo uma pessoa para viver o resto da sua vida? Pelo menos quando a gente está junto com alguém e tem o desejo de estar ali com ela, você escolheu para ela estar com você até o final da sua vida. E ali você acolhe todas as grandes qualidades como os grandes defeitos. Ou vão me dizer que o marido de vocês é perfeito, não tem defeito nenhum. Não. Que não é. Nós temos. Não, gente. eu também, né? Como Nós esposa. temos. Eles também vão ter. Somos seres humanos, somos pecadores, somos seres humanos falhos, com defeitos, com qualidades. Mas ainda assim, eu estava conversando com o pessoal do clã semana passada e eu comentei sobre isso, né? Que as nossas mães, os nossos pais, eles nos amam porque nós somos filhos. Apesar dos nossos erros, das atitudes que a gente já teve, ou que a gente tenha, eles nos amam porque nós somos filhos. Da mesma forma, os nossos filhos. Né? A gente pode querer num dia pendurar eles, né? Deixar eles de enfeite da estante. Mas a gente não deixou de amar eles. Só que a gente vai precisar corrigir, a gente vai precisar puxar uma orelha, a gente vai precisar dar uns gritos de vez em quando, né? Deus é um pouquinho mais amoroso do que nós ainda. Muito mais, muito mais. Mas a gente não deixa de amá-los. E assim é o Senhor conosco. Nós vamos passar por situação onde a gente vai querer barganhar com Deus, onde a gente não vai buscar Ele como deveria, onde a gente vai entrar na frente dele. Nossa. Era Deus que tinha que resolver. Ah, Deus, mas deixa que eu faço. Como se dissesse, você não consegue fazer. Mas apesar de tudo isso, Ele continua nos amando, Ele continua estando conosco nas tribulações. Mas os nossos maridos, por exemplo, nós escolhemos amar. É diferente de amar um pai, uma mãe ou um filho. Nossa. Porque eles vão ser nosso pai, nossa mãe, nossos filhos para sempre. Né? O nosso marido, esperamos que sim. Amém. Mas às vezes não. Vão acontecer situações em que a gente vai olhar e vai dizer, por que eu tô casada com essa pessoa? E já pensou se Deus agisse da mesma forma? Ai, você tá... Nossa, não te suporto mais, Luana. Não quero mais que você seja minha filha. Sai daqui. Deus não é assim, porque nós somos filhos. E Ele está conosco todo o tempo. Só que a gente precisa entender que o amor, ele não é uma barganha, ele não é uma troca. E a gente não deve amar só quando nos convém. Se tá tudo bem, eu amo Deus. A primeira dificuldade, eu não tenho certeza não, hein? E será? Olha, e já prepara você que o caminho com o Senhor é um caminho de dificuldades. Mas são dificuldades que você vai se conhecendo também, né? Entendendo até onde você consegue ir. Porque muitas vezes você fala... hoje em dia, eu olho assim, penso, meu Deus, se eu não tivesse Jesus naquela situação, naquele momento, eu não teria forças para aguentar o que eu aguentei agora, sabe? Por exemplo, a gente conversando, né? A gente tava conversando que daqui a um tempo a Rai vai ter, então, aí um próximo bebê. E aí a gente tava falando de como é mais fácil quando vem a segundo filho. E aí ela falou assim, mas aí qualquer coisa de madrugada, se tiver que levantar, eu escuto vejo uma série, vejo um podcast, vejo tanta série sobre a Bíblia, ouço um louvor. Eu falei, meu Deus, até nisso Deus é conforto. Pra gente também, né? Até nisso Deus é transformação, até nisso Deus é presença. Porque você pode, olhando pra janela, não, tô ali amamentando e louvando ao Senhor, estando com o Senhor. Então olha que lindo que é, né? Sim, pode estar orando, pode estar conversando com Deus, pode estar, né, ouvindo um louvor, fazendo qualquer coisa, que tu não perca aquele tempo ali. Não é uma perda de tempo você estar amamentando teu filho, né? Não é isso que eu quis dizer. Mas a gente fica ali pensando besteira, ou vendo videozinho, vendo coisas que não alimentam você. E é um tempo que você pode ter com o Senhor ali. Porque os filhos são herança do Senhor, não são nossas heranças, é herança dele. Ele nos dá os filhos porque Ele quer sim nos curar e nos levar para um outro nível. Exige uma transformação muito grande durante a maternidade. Nós falaremos sobre isso no próximo podcast. Vamos falar. Mas...
Pode falar, desculpa. Não, mas é esse momento de entender que o Senhor é conosco em todas as coisas, né? E que a gente deve buscá-lo. E eu quero terminar esse podcast dando para você boas novas. Olha só, Aleluia. em Hebreus ainda 12 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, se você está sendo corrigido por Deus, se você nos seus momentos de intimidade com o Senhor, na leitura da palavra, num culto, ou em qualquer outro momento, Deus, você está com o teu coração tão aberto e o Senhor está te corrigindo, sinta-se um filho amado. Porque aqui diz, ó, vou repetir. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Nossa. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, sinta-se feliz, porque você foi escolhida e escolhido como filho. Que privilégio, gente. Meu que Deus, privilégio é para nós. Acho que eu Não é? nunca vi dessa forma assim, sabe? Olhando. Porque um pai corrige o filho que Ama. Então, se você está sendo corrigido, é porque você está sendo visto, amado, planejado, tendo um futuro destinado do Senhor para sua vida. Nossa, Lindo, né? Deus é muito bom, gente. Deus é O muito tempo bom. todo Deus é bom. É muito bom. E aí, que você possa ver as tribulações da sua vida, os desafios, as correções de Deus com esse olhar, com o olhar de filho, de filha, que entende que se você está nesse lugar de correção, é porque Deus ama você, é porque Ele quer te levar para o próximo nível, mas para isso Ele precisa lapidar você agora, para que lá na frente você desfrute daquilo que o Senhor tem. Então, nosso convite e a pergunta que fica, Deus, ao seu entendimento. Então, Deus quer que você fique no conforto ou Ele quer que você cresça? Sejam muito mais abençoados, compartilhem esse vídeo, envie para muitas pessoas, gente, para que você sabe, né, às vezes tem alguém próximo aí que tá passando por alguma tribulação, tá passando sim por alguma correção e que é difícil quando a gente tá no meio da turbulência, a gente vê dessa forma. Mas que você possa abençoar outras vidas com esse vídeo, assistam os vídeos anteriores, se inscrevam aqui no canal e daqui 15 dias tem um videozinho novo pra vocês. E conta pra gente se o Senhor já te corrigiu em algum momento e como você se sentiu e o que foi. Certo, gente? Vamos querer ler os comentários, hein? Beijos. Beijo. Até a próxima Deus abençoe. semana. Até. Tchau.